Alô, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa DC Mais Sucesso. Eu sou o professor Nelson Canabarro, aqui da nossa querida Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa. E semanalmente nós trazemos aqui personagens locais que estão fazendo uma transformação no planeta, criando coisas impressionantes, carreiras fantásticas, muitos perrengues, muita renúncia, muita mudança de percurso na vida, mas principalmente fazendo uma história única e singular. E nessa linha nós vamos conversar hoje com um empreendedor jovem que está fazendo uma transformação na área da construção civil e criou, junto com suas equipes lá, uma das maiores construtoras do nosso país, a construtora Prestes, a Prestes Construtora. Nós vamos conversar hoje com o Breno Prestes, que está aqui, vai contar a sua caminhada para nós. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, Carnaval. Tudo bem? Tá animado? Você tem que estar animado, você está construindo o país aí. Tem que estar animado, né? O incorporador, ele é um otimista por essência, assim. Quanto mais, né? Tem que ser. Exatamente. Breno, conta para nós o que você faz hoje, o que é o teu trabalho, o que é a construtora Prestes, o tamanho dela, conta pra gente. Bom, eu sou o Breno Prestes, eu sou o fundador da Prestes Construtora. E a Prestes é uma construtora que nasceu em Castro, aqui do lado de Ponta Grossa. Nativa da região. Exatamente, aqui dos Campos Gerais. Com muito orgulho, né? Eu sou castrense, passei a minha vida inteira lá até vir para Curitiba, eu fiz faculdade de engenharia civil, né? Uhum. E aí retornei para fundar a Prestes, né? Sob uma ótica de ter uma habitação popular sustentável. Ela começou com essa essência. Com essa ideia. E aí foi de 2 casinhas, foi para 32 e assim foi crescendo. E hoje a Prestes ela atua 90% do negócio dela é no segmento econômico mesmo. Uhum. Né? E a gente tem uma estratégia de atuação inteira no Paraná, ou seja, não temos uma perspectiva de estar expandido para outros estados. Sim. Mas aonde nós estamos, a gente tem um programa de expansão, né, um planejamento estratégico bastante ousado em cada cidade. Uhum. Então a gente escolheu 5 macro-regiões no Paraná, né, então foi a região de Curitiba e Metropolitana, Maringá, Londrina, Campos Gerais e Guarapuava, que também é Ponta Grossa e Guarapuava. Então essas 5 macro-regiões são os lugares onde a gente decidiu entrar nas cidades e ter um projeto de expansão. Muito bom. Então, a gente está completando 13 anos agora em julho. Ah, sei, é jovem, né? Bem super nova a empresa. Jovem, 13 anos é pouco tempo. E eu tinha, quando fundei a Prestes, tinha 25 anos, né? Então, ela além de ser jovem na idade, ela também é jovem na sua faixa etária dos colaboradores que estão na Prestes. Eu fui professor de vários funcionários teus aí, Rafael Beleia, um deles, eu não sei se ele ainda está com você, mas... Tá fazendo muita diferença lá. Eu fui professor do Beleia, então daí eu fui conversar com ele um tempo atrás, lá na sede tua ali, na Dr. Colares, né? E aí eu vi uma galera jovem, assim, parecia uma incubadora de startup. Você teve essa impressão? Mas é isso mesmo. É muito bom, porque isso é modernidade, é pensamento arrojado, né? Porque a juventude hoje em dia tem isso, né? A única coisa que eles não são é sossegado. É verdade. Isso, na realidade, a gente teve... quando eu fundei a Prestes, eu tinha comigo que eu sonhava com a criação de uma cultura, né, na empresa. Como eu era muito novo, então eu não tinha tanta experiência para saber que cultura seria essa. Eu pegava algumas referências, né? Sim. Então uma das referências nossas foi a cultura do grupo 3G, né? Que é o Jorge Paulo Lema, o Marcel Teres, o Beto Secupira lá. Eu lembro de uma entrevista do Marcel... Os 3 fraquinhos. Os 3 fraquinhos aí, né? Bem... tem alguns cases de sucesso, né, pra gente se inspirar, né? Esses aí são... E o que me chamava a atenção era até teve uma entrevista do Marcel Teles, quando ele falava muito o que você falou, que ele adorava a gente jovem, né? Sim. E ele lá com seus 60 e poucos anos, dando aquela entrevista, e eu com 25 escutando aquilo, eu de certa forma, me sentia tocado quando ele falava que adorava a gente jovem. Eu estava naquela
tocada, né? Então, eu repassava para as pessoas, pensa eu recrutando gente com 25, 26 anos, mas com esse pensamento de que queria também contratar gente nova, né? Só que eu era muito novo. Então, novo para mim era 20 anos, né? A tua referência era muito baixa já. Era muito baixa. Então, a gente veio construindo a empresa com gente muito jovem. E isso deu uma pegada totalmente diferente nela. Que, consequentemente, esse pessoal, eles estão numa outra geração, né? Sim. E aí se passaram 13 anos. Hoje eu tenho 37, mas a gente continua com esse viés. A gente gosta muito de trabalhar com pessoas jovens. Inclusive tem um nome de um programa dentro da Prestes que chama Jovem Recruta, que é justamente pegar as pessoas que estão próximas de terminar suas faculdades. A gente tem um programa especial com o Belém sobre isso. Sobre o Jovem Recruta. Foi antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Depois o mundo parou, né? Exatamente. Eu sempre falo na universidade, lá onde eu dou aula, assim, que o jovem é o responsável pela transformação. Se você é jovem e não tem uma mente transformadora, questionadora, que está pensando num monte de loucura, que parece loucura, né? De repente você tem um diamante ali no meio de todos esses pensamentos, você está fora da realidade, porque a juventude tem que ser transformadora, ela não pode ser repetidora, não é verdade? E aí você consegue mentes brilhantes, assim, que eu te contei, né? Entrevistei vários aqui, são pessoas inquietas, assim, que chegam no lugar, olha, não tá bom, vamos mudar, vamos crescer, vamos fazer. Acho que você deve enfrentar isso diariamente na tua empresa. Tem dois lados, né? O lado bom de bastante gente jovem com essa energia de querer fazer e mudar as coisas é que realmente eles ficam tão inquietos em querer mudar as coisas que eles vão lá e mudam. Eles propõem, eles instigam, eles provocam e eles, via de regra, eles têm uma insatisfação com o status quo deles, né? Então, isso cria uma energia muito boa dentro da companhia, isso é muito bom. E tem um lado também que não é tão bom, que é aquela pessoa que entra estagiária e em um ano ele acha que vai ser diretor, então existe uma frustração que a gente não tem nem como lidar com essa... Isso é típico das gerações mais recentes. Assim, essas justamente do ano 2000, exatamente. 99, 2001, 2002. Eles estão chegando no mercado agora. Estão chegando no mercado agora. Então, como eventualmente, no caso, a Prestes pode ser a primeira experiência dessa pessoa, então não tem o que a gente fale para ela, porque na cabeça dela ela quer aquilo, ela acha que a Prestes não conseguiu que é o lugar. Fazer aquela expectativa ser cumprida. E aí o que vai o processo natural? Que ela sai, vai para outra, passa mais um ano e quer ser diretor, não acontece. Daí quando ela está com 23, 24 anos, ela já passou por umas 3, 4 empresas. Daí ela percebeu que realmente não é uma questão das empresas para com ela, e sim ela para com o tempo das coisas, né? Exato. Mas esses talentos, eles continuam vivos, né? Então, muitas pessoas que lá atrás tiveram essa frustração, pediram para sair. Hoje uma certa ansiedade, né? Pelo sucesso. Assim, ficaram mais maduras e pedem para voltar. A gente adora quando acontece isso, porque aí a gente entende agora, está no tempo delas. Ela tinha talento, a gente registra aquele histórico. Esse é o espírito de startup, não sei se você sabe, né? Que os investidores em startups, eles preferem investir nos empreendedores que já faliram alguma vez. Sim, com experiência, né? Foram lá, quebraram a cara uma, duas vezes, e estão ali empreendendo. Então eles aprenderam muita coisa e vão trazer essa experiência. É um ativo, né, na vida do empreendedor, né? Quando o cara tem resiliência, é um ativo. E aqui no Brasil a gente tem muito essa questão de empreendedor, empresário pequeno, né, que quebra. Ele aqui no Brasil tem uma cultura de estigmatizar ele como incompetente. Como Nos Estados Unidos, a cultura é completamente diferente, né? O cara dono de uma startup lá ou de qualquer empresa vai lá, passa 1, 2, 3 anos, quebra, a turma aplaude, o banco limpa a ficha dele, já empresta dinheiro para reempreender, né, fazer uma nova empreitada, vai lá e quebra de novo, a turma aplaude e fala, puta, agora sim esse cara tá bom, agora que eu vou emprestar mais dinheiro para ele. Aqui no Brasil é completamente diferente, né? Você olha como um olhar de reputação, você tem uma junção, né? As pessoas não separam a pessoa física do empreendedor da jurídica que ele está empreendendo, né? Então, é muito complexo lidar com isso. O Brasil dá uma oportunidade. Para você empreender e dar certo. Essa é a regra, infelizmente. Mas a gente vai mudar isso com
com o movimento de startups, aí isso tem que mudar, está mudando. A própria legislação já das microempresas já prevê um tratamento diferenciado para startup, para investidor de startup. Então, é uma tendência, demorado por causa do tamanho do país, mas a gente vai melhorar nisso. A gente está vendo aqui algumas imagens. Qual é o tamanho da Prestes hoje? Quantos funcionários você tem? Como é que está empreendimentos rodando? Qual é o tamanho da tua empresa hoje? A Prestes é uma empresa que hoje ela está com um projeto, né, que a gente chama Plano 5.000. Então, nosso sonho grande é lançar 5.000 unidades no ano, vender essas 5.000 unidades no ano. Não é chegar em 5.000 unidades, é lançar no ano 5.000 unidades. Exatamente. E estar entregando 5.000 unidades a cada ano. Entendi. Então, a gente está numa trajetória, num grande desafio, né? Esse número ele veio de um desdobramento do que seria possível a gente executar, porque o grande risco de uma construtora está na obra, né? Sim. Então a primeira pergunta que a gente faz é para o diretor técnico aí de engenharia, né? Sim, qual que seria o limite para a gente ter tá entregas e continuar com a nossa reputação de uma construtora que historicamente tem muita qualidade no número construtiva. sem perder a qualidade. Então isso para nós é nosso mantra. A gente não vai romper, a gente tem uma grande ambição, mas a gente não pode transformar essa ambição em um pesadelo, né? Sim. Porque a partir do momento que essa ambição ela sair do nosso propósito, aí as coisas começam a não fazer sentido. Então, a gente está nesse caminho, Canabarro, de chegar nesse plano 5.000. E então, esse ano a gente já passa de 2.000 unidades vendidas, né? Nós batemos o pico de 16 canteiros de obras, já estamos em produção, né? Então, canteiros contínuos, simultâneos, nós estamos em 5.000 unidades em produção. Mas não significa que a gente tenha a capacidade de entregar 5.000 a cada ano. Sim, sim. Então, mas nós já estamos vivenciando a experiência de estar produzindo 5.000 unidades através desses 16 canteiros. Um dos canteiros. princípios você já alcançou. Já estamos rompendo algumas barreiras. Isso é inédito para nós, né? Dentro do crescimento, a gente nunca teve tantos canteiros, né? Então o desafio está cada vez maior. E agora é essa estruturação para chegar lá. Então, em termos de números de colaboradores, a gente já ultrapassa 2.000 pessoas que trabalham nos canteiros, né? No corporativo, no comercial, somar todos os nossos colaboradores já passam de 2.000 colaboradores. Nossa, é muita Então, gente. É muita gente. É muita impactou. gente e muita responsabilidade, porque eu sempre falo assim, né, que o empresário ele não tem só o funcionário, ele tem as famílias dos funcionários, é todo esse povo que depende do desempenho da empresa, do sucesso da empresa para ter comida na mesa, né, para ter dignidade, qualidade de vida. Então, são 2.000 famílias que estão aí atreladas à Prestes. Mas você não foi sempre essa pessoa, né? Então, você falou que você nasceu em Castro, você cresceu em Castro? Cresci, na verdade eu nasci em Cianorte, só porque minha mãe viveu lá, então eu apenas nasci lá, mas morei minha vida inteira em Castro, né? E fiquei até os 17 anos. Com 17 eu fui para Curitiba fazer meu ano de terceirão, que a gente chamava, né? Nem sei se você chama isso de terceirão ainda. E qual que é o nome do teu pai e da tua mãe? Meu pai é o João Galvão Prestes e a minha mãe é a Rosane de E Paula onde que você morava lá em Castro? Eu morava no centro, bem no centro, perto ali da praça ali da Matriz e tal. Ah, aquela praça bonita, perto do CEPAM. Perto do CEPAM. Eu dei aula no CEPAM em Castro. Ah, é? Isso eu não sabia. Põe a Praça da Matriz aí, ó. E você cresceu ali, então, nadando no Rio Iapó. Na prainha, subindo aquelas cobras fake lá. Que tem pulando lá. A ponte do rio. Olha a tua cidade. A Catedral. A Catedral tá mais para cima lá. Aqui tá o parque, tá aqui, ó. A igreja matriz ali. Lá é a matriz, né? Ali tá o CEPAM. A minha casa na Dom Pedro II, umas 4 quadras para baixo ali. Aqui é a matriz. O CEPAM é aqui, né? Ali, ó. Esse prédio aqui. Aqui é o museu, lá o CEPAM. Olha aí. Essa praça é muito bonita. E aonde que você morava? Voltem para a visão aérea, por favor. Ó, tem um casal namorando ali. Olha, o Google pegou bem na hora. Estão gravando aula ainda. Viu? Volta para a visão aérea do Castro mesmo.
Você morava Para que lado que você Aqui, morava? deixa eu me achar aqui, que eu acho que Tem a inverteu, pista. tá ali, ó. Aqui tá a eu matriz. morava na Dom Pedro II. Deve ser uma Descendo dessas. ali, essa Aqui é rua um que parque faz... lacustre, né? Tem a prainha e aquela rua ali, ó, que vai reta ali, ó. Né? Esse é o Essa Iapó? Dom Pedro II. Esse é o Rio Iapó. Rio Iapó. Então fui criado andando sempre a pé, né? Ia a pé pra escola, e pegava a bicicleta, eu nadava muito, daí via sempre assim, muito livre, né? O bom da cidade do interior é que você tem uma liberdade para viver, né? Que eu vejo que hoje, com os filhos pequenos de amigos, assim, a gente não vê essa liberdade acontecendo, né? Sim. Uma criança de 6 anos, você tem a Rebeca, né? Que é tua Sim. filha, ela provavelmente não deve andar muito sozinha na Não, rua, né? Então, isso foi uma coisa que fez diferença na minha vida de empreendedor, sabe? Aham. Até me lembro de uma situação que, pelo fato de eu andar muito a pé, para ir para a escola, eu passava numa casa, e aquela casa era como se fosse um paraguaizinho, só que 100% caseiro, né? E aí eu passava na frente e sabia que ali ela trazia as coisas do Paraguai, e a gente ia visitar e às vezes comprava um negócio ou outro, né? Só que não era todo mundo que sabia que tinha aquela mulher que trazia as coisas mais baratas do que tinha no mercado e coisas diferentes, né? E olha como que o empreendedor já está desde pequeno pensando em como ganhar dinheiro, né? E fazer negócio, né? Aí eu tinha um amigo e eu não tinha dinheiro. Eu sempre fazia rolo assim com quem estava junto comigo, né? Aí eu falei assim, rapaz, tá todo mundo comprando lá naquela... Vamos vender para nossa turma? Aí a gente comprava mais comprou barato. fiado do paraguaizinho da mulher, que era na rua de casa. Olha só. E abri um paraguaizinho dentro da minha casa, assim, sabe? Para vender para minha turma, né? Porque ninguém sabia que tinha. Então, mas isso por uma vontade de ter negócio, assim. Sim, isso já estava latente dentro de mim, Quantos anos né? tinha nessa época? Eu devia ter uns 8, 10 anos mais ou menos. Né? Então, essas coisas, elas aparecem, né? A gente prestando atenção nos filhos, a gente começa a perceber algumas características, né? Mas você falou, né, de andar sozinho na rua. Eu sempre falo para os meus amigos a mudança. Eu tenho 53 anos, então eu ia para a escola a pé, eu comecei a trabalhar com 11, então eu estudava à noite. Aqui em Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa. E eu lembro que a minha mãe falava assim para mim, quando escurecer, se tiver alguém na rua, fique perto. Entendeu? Não ficar longe de ninguém, não ficar sozinho, isolado. Sim. Hoje em dia, o que a gente fala? Se tiver alguém na rua, fique longe. Então essa é a grande mudança da realidade que nós tivemos. Você não tem mais certeza da pessoa que está perto, né, do teu filho, se dá para confiar ou não. E é uma perda muito grande. Só que você vai no interior, né, nas cidades menores, isso ainda existe. Ainda está lá as crianças brincando na rua, né, ainda tem, todo mundo se conhece, então você sabe dos qualé, né, vai entregar na casa se perder. Então mudou muito nesse sentido. E como que é a adolescência, a infância em Castro? Você cresceu, como que é a vida lá? Eu fui você muito... lembra, assim? Eu fui muito feliz, assim, eu lembro da minha infância ter sido... Além do teu negócio? Eu era um empreendedor, né, já de mão cheia, né, na churrasqueira da minha mãe. Mas era isso, eu tenho essas histórias, assim, que eu lembro, né, de estar... assim, participava muito de... ia pra prainha, né, era o nosso parquinho de diversões, né, porque eu morava muito perto. E eu senti, o que eu lembro, assim, quando eu era muito pequeno, era essa liberdade de sair, andava a pé para tudo que é lado, ia na casa dos amigos de bicicleta. Então eu não lembro, acho que propositadamente, assim, minha mãe e meu pai não me pegavam na escola, não me levavam nos lugares. Então, e hoje em dia... esse sentimento de liberdade era muito bom para mim. Então a gente saía perambular, era sempre os amigos muito juntos, assim, andando de bicicleta, né, e hoje em dia não jogando dá pra fazer bafo, colecionando álbuns, né? Tem vários álbuns que eu colecionava lá. Nossa, coleção de álbum era uma... Eu também, de futebol, do Zequinha. Você acha que não era o tempo do Zequinha? Não. Eu colecionava mais os álbuns das Copas do Mundo. Coleção do Zequinha e não gostava do futebol, não jogava futebol. E colecionava mas álbum de figurinha porque os amigos faziam, né? Então todo mundo faz, assim, acaba fazendo também. Eu acabava entendendo futebol, pelo menos das escalações. Nossa, que legal, cara. E daí você estudou aonde lá? No CEPAM, lá em Castro? Isso. No começo, antes de existir o CEPAM, o nome da escola era o São José. São José, Então eu comecei no São José, daí quando o CEPAM comprou lá, aí eu continuei até
a ir para o primeiro e segundo ano, né? Então fiz até a 8ª série no CEPAM e aí eu passei no Cefet. E você Aqui em conheceu a Ponta Dona Grossa. Neuza lá? Sim, a Dona Dona Neuza. Neuza. Querida Dona Neuza, cuidava de nossa. mim. Você sabe que uma história que eu tenho lá, que eu dava aula no pré-vestibular, eu sou professor de física. E aí eu comecei a ir para o CEPAM de Castro, né? Para pegar mais aula. Eu dava aula aqui no CEPAM em Ponta Grossa e no Cefet. Aham. Fiquei muito tempo da minha vida trabalhando na iniciativa privada e no público, né? E daí eu ia para Castro e eu não podia mais ir pela manhã, não me lembro por quê. Daí eu falei para dona Neuza lá e para professora Santina, que era a nossa chefa. Professora Santina, Lembra faleceu, dela? né? Aham, ela era a nossa chefona, a gente boa Adorava pra ela. caramba. Eu vivia na casa da professora Santina porque eu fui amigo do filho dela. Aham. Muito amigo. Então a Da professora Santina era uma o segunda mãe para Marcos. mim. O Marcos, o inspetor, não sei se você lembra Sim, dele. que chamava. Ixi, eu O acho que ele deve Marcos- estar lá até hoje, o Marcos. Tá, o Marcos tá. Um dia ele colocando um prego na parede e batendo com o negócio, assim, era uma bomba. Era uma bombinha, assim, uma carcaça de bomba da Segunda Guerra Mundial, que tava lá, eles usavam de martelo. Daí. Tinha cada coisa nesse prédio aí. Tava nesse prédio, é um obus, como o Olha Edmir, só. que é um amigo meu do exército, não, isso é um obus, ele é professor de física. Eles pegaram, levaram pro quartel. Já pensou o risco que o Marcos Vai que estava era, tava correndo? carregado o negócio. Então, e a dona Neuza, ela, daí assim, eu falei, ó, não vou poder vir, daí os alunos gostavam da minha aula e fizeram um movimento e aceitaram assistir a aula à tarde, para eu poder ir, olha só que beleza. Então eles ficavam, tinha aluno que vinha de Piraí, para assistir a aula à tarde comigo, a aula era 2h30. Aí eu terminava o meu trabalho aqui, ia para casa, almoçava, daí não tinha o que fazer, eu ia pescar. É mesmo? Ficava pescando, às vezes pegava alguma coisa e dava para dona Neuza. Dona Neuza levava para casa os peixes que eu pegava no Iapó. É mesmo? Ninguém Capa sabia é- disso, na verdade, só a dona Neuza que ganhava peixe. Essa é uma das coisas que mais me agrada em Castro, é a questão da beleza natural que ela tem, né? Então, Sim. o Rio Iapó, tem a ponta é muito bonita ali, né? O Parque E Lacustre. o Parque Lacustre. Então, eu sempre fui um apaixonado pela cidade por essas características, né? E sempre me atraiu muito essa questão das casas coloniais, essa arquitetura mais mais antiga e tal, né? Cidade muito, Então, muito antiga, né? eu sou um cara que apoio assim, essa questão do patrimônio histórico, com racionalidade, né? Acho Sim. que dá para você manter ali O prédio o antigo, prédio com uma mas pessoa- atrás você pode levantar, por exemplo, Sim, um não prédio dá- super moderno e os dois combinarem, como O que tem não dá para fazer é nas ter um grandes prédio cidades. Né? histórico e uma pessoa passando fome dentro porque não pode fazer nada. Você tem com que ele. pensar na sociedade, né? Mas Exatamente. não pode ser muito restritivo e não progressista para as coisas, né? É porque a gente Você vê pode em ter outros... desenvolvimento econômico e preservação. Exato, e a gente vê em outros países isso acontece muito. Muito. E a Não, gente você vai veja lá e Paris, aplaude. né? Paris a gente vai lá e é isso. aplaude, né? E assim, nessa faixa aí dos 12, 13 anos, o que você pensava de ser no futuro? Assim? O que era o teu projeto de vida? É engraçado, Canabarro, desde muito pequeno, assim, que eu me conheço por gente, eu sonhava sempre em ter um negócio, assim, é uma coisa, eu não sei de onde vinha empreendedor. isso, né? Eu acho que é muito por inspiração do meu pai mesmo, assim. O que teu pai fazia? Meu pai é um empreendedor, ele Eles estão em Ponta Grossa ou estão em Castro? está em Castro. Estão em Castro. Então, eu lembro de ver as histórias dele, assim, comprando uma fazenda e vendendo madeira, e dentro daquela fazenda ele já vendia e comprava outra, de repente ele estava plantando, aí ele entrava numa sociedade, fazia... Estava sempre metido em negócio. Sabe, então ele tinha a granja de porco lá, com a agricultura, vários negócios, vários sócios. Eu ficava admirado com aquela habilidade dele em pegar o que uma pessoa tem de melhor, né? Usar aquele potencial, fazer daquilo uma geração de receita, de prosperidade para quem está envolvido no negócio, e não necessariamente ele está envolvido diretamente naquele negócio, mas sim complementando o que a pessoa não tinha. Eu achava espetacular aquela dinâmica. Entendi. E eu vi, você não precisa fazer uma coisa só, né? E ele fazia muitas analogias a executivos que tinham carreira e acabavam ficando estritamente fazendo aquilo. Ele tinha um outro olhar, Sim. que é de conseguir diversificação sendo uma pessoa, né? Então aquilo é um viés de empreendedor, né? E eu acho que aquilo me tocou, assim. E essa exposição, né? Porque você estava exposto a essas situações. Isso
é um ensinamento para você. Você aprende por osmose, né? Porque quando a criança não é exposta ao empreendimento, ao empreendedor, ele não tem como aprender. Talvez não tenha Às referência. vezes até tenha o talento natural para coisa, mas não é para onde que eu vou, né? Tem a barreira mental, a barreira da realidade, e se não tiver a visão, não sai disso. É muito difícil. E aí você então vendo a história. Como é que é o nome do teu pai? João Galvão. João Galvão. E você é Galvão também? Não, só ele, o segundo nome é dele só. Eu Só sou dele. do meu pai, eu herdei o Prestes. E daí você então, o teu pai lá, você vendo isso, foi acendendo em você essa chama de ser empreendedor. E daí você fez o CEPAM até o segundo ano do médio, teve aula com o Makoski? Física? Não tive. Não teve aula com o Makoski? Na Meu época, Deus, cidade de Castro inteira teve aula com o Makoski. Pois é. Minha professora de física no CEPAM foi a professora Flávia, acho que ela dava matemática e física, se não me engano. Ah, eu conheci. É. Conhecia, Flávio. Eu dava aula no terceiro lá. Tem um menino aqui em Ponta Grossa, Cassiano Yankee. Já é um pouco velhinho. Ele era lá de Castro, deve ter conhecido ele. A Yankee lá é... Ele se formou em Química, professor excelente de Química, coordenador do Santana. Dos seus 40 anos, acho, mais ou menos. Foi fazer medicina, agora é médico. Olha que maravilha. É outro que eu vou trazer aqui, contar essa Tem tanta gente que na carreira dele. vai por um caminho e lá pelas tantas vê que não era o que estava fazendo, tá mais do que certo, né? Vira Tá tudo, certo. para tudo dá tempo, né? Eu tenho uma referência de que tudo dá tempo na vida, é o Abílio Diniz, assim, para mim. Ele, né? Tem um filho de, se não me engano, 10 anos de idade, vai estar com 80 e pouco, né? Então você veja, o que é, o tempo é relativo para as pessoas, né? Sim, e dá para fazer muita coisa. Um ano você faz muita coisa. É. Né? Imagina você uma vida inteira, se você se for empreendedor, né? Se tiver coragem de sair do lugar comum, você faz muita coisa. Né? E daí, Breno, então você fez isso, e daí quando você foi para Curitiba fazer o pré-vestibular, você já tinha escolhido engenharia? Ou você estava ainda nebuloso? Eu tinha muita... Já estava direcionado a fazer engenharia, porque meu pai é engenheiro. Mas não, ele nunca falou para eu fazer engenharia, mas ele falava do que a engenharia tinha ajudado para ele ser o que ele era na época, né? Sim. Com a questão, ele falava, a tua cabeça vai mudar, você vai ser... a engenharia me dá uma capacidade de resolver problemas. Sim. Que foi graças ao curso que eu fiz e tudo. Então, eu fiquei com isso na cabeça também. Então, quando eu fui para Curitiba, eu nem lembro de ter pensado numa outra hipótese, sabe? Mas quando eu entrei na engenharia civil, que aí eu já estava, se não me engano, no segundo ano de engenharia, eu comecei a me questionar porque era muito técnico mesmo. Muito cálculo, né? Muito cálculo, e aí eu falei... Mas eu não estou me identificando com o curso, né? Porque é física afinal, e matemática. eu não queria ser um engenheiro, calculista, especialista, né? Nunca foi uma pretensão minha. Muito embora eu gostasse de algumas matérias, de fazer problemas, de cálculo diferencial integral, etc. Mas eu tive dúvidas, assim. No segundo ano eu vim para o EPG aqui e o primeiro e segundo e comecei ano a sondar o curso de matemática agronomia. e física, né? O segundo ano é matemática e física, basicamente. São matérias globais, assim, né? Sim. Que todas as engenharias fazem junto, Sim. Mecânica, física, depois que você entra na especialidade, química. Aí mata uma galera, né? Que reprova. Exatamente, desiste. é um filtro natural, né? Para ver quem que realmente quer. Eu quase desisti, mas eu lembro até de uma frase do meu pai, ele falando que você não é obrigado a começar nada. Mas depois que você começar, aí você é obrigado a terminar, né? Puta, aquilo me martelava, sabe? Então, eu falei, bom, deixa eu terminar então esse negócio que eu já comecei. Você foi ver outro curso que você estava falando? Eu vim aqui pro EPG e estava querendo migrar para agronomia. Eu cheguei a pensar em fazer agronomia. Ia ser lascado do mesmo jeito, porque a engenharia... no fim das contas, porque eu queria mesmo, que era empreender, a civil estava muito bem calibrada, né? E realmente me deu bastante condições, porque aí fui seguindo. A gente viveu um momento muito difícil no ano de 2004, que era a época que eu deveria ter estágio. A construção civil estava muito ruim no Brasil, né? Então eu lembro, eu em Curitiba, batendo na porta para trabalhar de graça como estagiário em algumas construtoras e não tinha oportunidade. Não tinha oportunidade. Ela falou, já tem um cara aqui,
eu tenho só essa obra, já vou terminar essa obra, não sei o quê, não tinha assim. E então aquilo foi para mim um momento que eu também questionei o que eu faria quando formado, né? Sim. E eu tive uma grande oportunidade de trabalhar numa empresa de obras industriais, porque ali eu vi, foi muito bom esse aspecto de fazer coisas grandes, né? Então, indústria de 60 mil metros quadrados, com vários, era um complexo, então tinha obra de infraestrutura, barracão, de pilares de 1,5 m por 1,5 m, assim, com 30 metros de altura, se não me engano, um pilar, né? Uma coisa absurdamente... Absurdo. Então vinha guindaste para içar os pilares, uma engenharia de ponta mesmo, né? Engenharia pesada. Então vários fornecedores, porque daí cada empreiteiro, né, fornecedor que fazia cada etapa, era uma empresa que o dono vinha fazer lá e ficava cuidando daquela obra, porque era uma obra muito relevante assim, para aquela... Sim, era aqueles um fornecedores, portfólio, portfólio e tudo. Então eu tive uma oportunidade de conhecer vários universos ali numa obra só, né? Sem considerar bastante gente em canteiro, então controle de custo. Ali eu me apaixonei pela engenharia mesmo. Né? Você pega um canteiro de obras, é uma minicidade. Uma minicidade, exatamente. Você tem então todos tem os problemas infraestrutura, ali. então o estilo de obra que eu acabei tendo essa chance de aprender foi muito importante para a minha autoestima empresarial. Porque além de ser engenheiro de obra na época, eu também ficava Isso muito... já graduado ou ainda na graduação? Já formado. Eu já estava, fiquei morando em Curitiba, né? E aí lá só que olha que curioso, né? Eu não me limitava a ficar olhando o meu canteiro de obra. Eu lembro que quando eu tinha que entregar as notas fiscais e ter reuniões na sede, eu aproveitava e ficava uma horinha a mais lá. Eu ia lá, falava com suprimentos, ficava... Como é que é o sistema? Como é que é o processo? O que você usa aqui? Que planilha que você usa para fazer as cotações? Não tinha nada a ver com a minha atividade, mas eu queria entender como que ele me fornecia. O sistema funcionando, né? Quem que era tal? Pô, recepcionista, não sei o quê. Aí ia lá falar com o RH, falava com todo mundo da contabilidade, do RH, para saber como é que contrata, qual que é o formulário, mas como é que funciona, como é que fecha a conta, e o balanço, não é e tal. Quantos mais faziam isso? Eu lembro que, assim, não ficava olhando dos engenheiros que trabalhavam quem fazia, né? Mas isso era uma questão muito minha, né? Entender a cabeça do dono. Provavelmente só você fazia isso. Procurava tá com o dono também, né? Entendendo o que ele pensava, porque não era tão claro assim o plano de expansão. Mas daí, e eu tive tive sorte, na verdade, também, porque eu fui convidado por um amigo que se formou comigo para trabalhar na empresa do pai dele. Daí facilita, dá então, acesso. Alguns caminhos ali, eles eram mais fáceis, assim. Acho que não que seria diferente. Eu acho que a empresa era super aberta, porque a tua postura, porque você podia ter todas essas facilidades e não aproveitar. E eu tinha o quê? Eu tinha a informação do filho do dono, que é a informação, né, a visão do dono, como que eles pensavam. Então, aquilo me motivava muito, saber o que os caras estavam pensando para frente, e que aquele canteiro era só um canteiro, mas tinha todo um plano, um sonho para ser construído. A motivação da empresa. Motivação. Então, enfim, mas sempre teve isso assim latente em mim, assim, né? De fazer alguma coisa. Um empreendedor. De fazer alguma coisa. E a gente no país aqui, outra questão é assim, a gente não incentiva isso. A gente incentiva a ser empregado. Não sei se você já notou isso, de modo geral. Você vai na universidade, hoje eu mudei de área na minha formação, eu trabalho na área de gestão da qualidade, eu sou auditor da ISO, então eu não dou mais aula de física na universidade, eu dou aula de gestão da qualidade, empreendedorismo e gestão de projetos. E assim, coloco a matéria de empreendedorismo no final do curso. No final do curso, a cabeça está formatada para emprego. Então, aí já Inês é morta, digamos. Já estão ali preocupados em fazer um estágio, e transformar o estágio num emprego, que não está errado, né? Não é errado isso. Mas você tem que ter uma massa crítica de empreendedores saindo da universidade. Porque você pode ser um intraempreendedor, no caso do Rafael, por exemplo, está fazendo diferença. Então ele é um intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? Trabalha com carteira assinada, mas senso de dono, né? Está conduzindo o negócio. Mas você não tem muito essa massa crítica de jovens assim saindo das universidades que pensam, cara, eu vou ter a minha startup, eu vou ter a minha empresa. Você não consegue isso. Não é a grande maioria. Não é a grande maioria. Pouquíssima gente, na verdade, ainda. Então, é muito difícil. A cidade ainda não é muito atrativa para startups por causa disso. Você não tem massa crítica.
E assim, a gente não incentiva, sabe? A gente fala do emprego, a gente arranja o emprego, a gente arranja o estágio, entendeu? E é complicado, porque do que vai viver o país, né? Justamente. Se não tiver empreendedor. Isso está na cultura da educação brasileira. Está na cultura. E sabe o que me chamou a atenção? Porque eu não tinha essa percepção quando eu estava na faculdade, que as pessoas tinham esse direcionamento. Mas quando eu experienciei bastante pessoas que trabalharam na Prestes mesmo, uma pessoa me falou assim: Breno, você me ensinou a ter uma visão de dono. Tudo é possível, você não tem barreira, você sempre está olhando com outro olhar, mas você já percebeu que a turma aqui tem muita gente que não vê a hora de receber uma ordem e fazer alguma coisa? Exato. Mas E ainda questionando qualificado, a né? questão, não julgando aquela pessoa, mas Sim. fazendo, me provocando para perceber, para ter consciência de como que as pessoas vêm da faculdade formadas, assim, pronta para ser um ótimo funcionário público, por exemplo. Vão executar o serviço muito bem, se é o que tem que ser feito. Exatamente. E são ótimos executores. Então são pessoas extremamente capacitadas, que uma companhia precisa delas, talvez com esse perfil mesmo, mas ele não predomina o empreendedorismo, né? Então, não, e às vezes uma visão equivocada também, né? Que ser empreendedor é ter o próprio negócio. Não necessariamente, você pode empreender dentro de uma empresa. Exato, né? Você vai trabalhar lá na Prestes e eu falo assim, você tem que chegar na empresa e olhar para cima. Até onde eu posso chegar? Sem pisar na cabeça de ninguém, sem puxar o tapete de ninguém. Até onde eu posso chegar com o meu empenho, meu desempenho? Isso é empreender, você estabelecer uma meta na tua vida e vai correr atrás dela, vai buscar as qualificações que precisam. E aí você vai construir uma trajetória, que é diferente do que nós falamos no começo da entrevista. Pô, em um ano quero ser diretor. Não vai ser. A não ser que você seja assim, fora da curva. Mesmo assim, não é. Em um e ano, até descobrirem que você é... Porque ele não tem a experiência necessária para você... a maturidade profissional. Pode ser um gênio. Esse gênio tem que passar por um dos valores nossos, que é a humildade, por exemplo. Então não faz sentido uma pessoa, por mais gênio que seja, intelectualidade e capacidade, tá um ano você vai ser diretor, porque... tem aquela até de humildade mesmo que a gente tem um aprendizado por trás de tudo, de toda a relação profissional, a relação trabalhista, as relações... tudo é a gente, né? Tem um processo de maturação, assim, do perfil. Chega um momento da vida que você está pronto. E experiência, né? Exato, chega um momento que você está pronto, você foi forjado. Que é o teu caso, né? Você começa aí... Você teve sorte. Eu sempre falo na universidade assim, se Deus te amar, você vai achar um estágio numa empresa ferrada, assim. Não tem estrutura, não tem recurso, não vão te dizer o que você tem que fazer, você vai ter que aprender. Se ele não te amar tanto, você vai trabalhar, vai arranjar o estágio na DAF. Porque daí chega lá, tá tudo organizadinho, tudo prontinho, precisa das coisas, daí você não vai aprender a se virar. Porque se no teu estágio você quebra pedra, e depois você vai para a DAF, você tira leite da pedra. E isso que você está falando é muito verdade, Canaval. Porque... E você estava lá batendo de porta em porta, não arranjava emprego, você foi forjado na dificuldade. E quando eu entrei essa empresa, por cada indústria ser uma, você não padroniza. Não existe processo padronizado de execução de estrutura. Porque uma estrutura é pré-moldada, outra estrutura muitas indústrias já vêm com o projeto pronto lá dos Estados Unidos. Uma Volvo tem seus padrões, então é uma empresa que ela tem que ser... Padrões globais, ela tem que entender a lógica e fazer engenharia para cada empreendimento. Isso foi muito bom, porque não tinha tudo certinho como fazer. Então, naquelas obras que eu participei, eu tive que entender como é que faz aquilo e resolver, né? Da melhor forma possível, usando da boa prática da engenharia. Vai ficando bom em resolver. E isso foi muito bom, porque me deu segurança para grandes empreitadas. Você vai ficando bom em resolver. Sim. Né? Foca em solução, que é o que a gente precisa. Principalmente tem pessoal que sai da universidade. A empresa não tem um baú ali que faz assim. Então, quando eu descobri que não tinha e que eu tinha que ser esse protagonista de resolver e equacionar aquela obra, foi, então eu posso montar um negócio, né? Vou lá e me viro, né? Então... É isso mesmo. E aí, agora vamos chegar na Prestes, né? Que momento você viu que dava para ser empreendedor? De fato, assim, ter a tua construtora. E como que foi o início, assim, sabe? Porque você arranja um trabalho, começa a fazer um negócio que você gosta, porque você está falando dessa empresa que você trabalhou,
está falando com o gosto dela. Então você Gostava curtia, muito, gostava. curtia o trabalho. Gostava, estava sendo promovido, eu estava indo para o maior projeto que eles tinham, que era para trabalhar com o filho do dono. Tudo certo, assim, sabe? Então estava muito bom. E aí... E daí você vai... O que me veio foi justamente esse negócio dentro... É uma coisa da intuição mesmo. Eu sentia que eu queria empreender. E eu pensava, cada dia a mais é um dia a menos. Sim. Né? Que eu estou na empresa, um dia a menos que eu posso ser empreendedor. Então, eu acabei até desistindo dessa... Eu dei aceite de ir para a obra, só que antes de ir eu falei, não vou. E acabei desistindo, não tinha absolutamente nada formatado, né? O que eu tinha era... E você desistiu da obra e do trabalho? Pedi demissão. Pediu demissão. Não, é que eu entreguei a última obra e antes de ir nessa outra, que eu fui convidado para fazer parte, que era uma nova obra que ia durar 8 anos de obra. Nossa. Aí eu era na Petrobras, uma mega de uma obra lá. Eu falei, vai levar tempo. E esses 8 anos, daí já vou estar com 33 anos por aí, é muito tarde. Então eu saí sem ter algo preparado, eu não me planejei para montar um negócio, mas eu saí assim com esse ímpeto de vontade. De me encontrar, né? Então, até uma das decisões foi, deixa eu dar um tempo, voltei para Castro, voltei a morar na casa dos pais, para ter menos coisas para se preocupar, na verdade, e refletir sobre o que eu queria, como que eu faria e tal. Só que, coincidentemente, eu estava concluindo um MBA de Gestão de Obras e Edificações no Senai, e o meu projeto de TCC, eu encontrei um cara super, assim, da economia circular, da sustentabilidade e tal, e eu tinha uma vontade de fazer alguma coisa para o social, assim. Entendi. Então, eu queria dar acesso à casa, né, popular da melhor forma possível para quem tem menos renda. Daí a gente uniu esses dois propósitos, né, e a gente falou, por que não faz vamos tentar fazer uma casa popular sustentável? Aí, nossa, brilhou o olho, vamos, topou. E ao longo do processo de desenvolvimento do TCC, da metodologia, a gente foi descobrindo muita coisa. A gente se encantou por uma tecnologia de solo-cimento, que são paredes quer ver? De solo. Você vai levar um susto. Ô, Igor, pessoal, põe no Google aí, Ecomoradia Tibagi, por favor, uma foto. Né? Eu construí um núcleo habitacional. Olha só. Lá em Tibagi. E foi... Solo-cimento. E eu gostei, fui gostando daquela coisa. Eu trabalhei com solo. A nossa casa, o TCC, foi essa casa. E aí a gente estudou tanto e fomos atrás de fornecedores para ver se era viável, porque não adianta eu nunca fui teórico. Eu sou muito prático, então eu falo assim, cara, mas esse negócio é sustentável, porque para ser sustentável são 3 pilares. Tem que ser socialmente correto, sim, economicamente viável e ambientalmente. Ecologicamente, aí que vem o tripé da sustentabilidade. Exato. Porque os caras falam, não, mas eu pus o meu negócio aqui não é só preservação, de capim. Pô, mas se o capim não é mais barato, não é sustentável. Ele é ecológico. Exato. Então, para você falar de uma casa ou qualquer coisa de sustentabilidade, são 3 pilares. E eu aprendi isso nesse TCC. Eu não sabia. E aí, quando veio o econômico, eu falei, deixa que o econômico eu vou me virar aqui, nós vamos descobrir. Bacana. O processo de construção. Exatamente, é esse tipo de... Eu que ensinei isso. E é bacana, porque você vê, não tem... É uma obra limpa, né? Fantástico. E o acabamento a gente fez em tijolo... Procura, por favor, vá mais para baixo. O processo você constrói, eu sempre falava para eles, igual fazer tricô. O povo, na fábrica. Aí, esse barracão é lá em Tibagi. A gente produzia o solo-cimento lá com as prensinhas manual, depois conseguimos umas prensas dessa fábrica aí. Aqui tá os vídeos de lançamento, pode passar um pouquinho mais. Procura também ver uma foto, veja imagens, por favor, do Google. E ali em Carambeí, eu comecei com o professor Osmar Hickley. Foi ele que me instigou a fazer as casas ecológicas em Carambeí. As 2 primeiras casas que eu fiz com a Prestes foram no terreno do Osmar. Porque ele é um cara que adora, sabe? Ele tem lixo reciclável, ele ama esse assunto. Que curioso, coincidência, né? Porque quando eu mostrei... fiz um projeto com ele. O meu sócio conhecia o Osmar, esse cara que
que fez o TCC comigo, a gente abriu não era a Prestes ainda, era uma outra empresa que a gente tinha esse viés de fazer essas obras. Então a gente tinha vontade de fazer, porque o Osmar na época queria fazer várias casas populares. Sim, E falou, terreno, não, mas eu queria fazer obra sustentável, ecológica. E aí eles começaram a conversar e eu entrei, não, a gente estava fazendo o TCC, mostramos o projeto. Eu falei, não, então pode fazer aqui, eu tenho um lote aqui, você me paga quando vender. Foi assim que começou a Prestes. Olha só. Porque a gente já estava pilotando essa casa, piloto o TCC, eu quis na prática ver se era economicamente viável, então a gente conheceu os fornecedores, eu fui nas fábricas e tal, e fui vendo os custos de cada coisa para falar que é economicamente viável. Sim, né? é E de fato era uma viável. obra mais enxuta e tal. Lá em Tibagi nós fizemos assim, minha experiência foi assim, onde que eu aprendi? Que eu sou físico, né? Então não, a construção não é minha praia, mas eu sempre trabalhei com projetos assim na base da pirâmide social. Eu fiz uma especialização em desenvolvimento territorial muito tempo atrás e fiz um curso sobre negócios inclusivos, que é uma proposta do Bill Gates, que ele implantou lá em Bangladesh. E ao invés de você ficar fazendo responsabilidade social, você transforma as pessoas em empreendedoras. Então você cria um negócio, pega o pessoal da base da pirâmide e transforma essas pessoas em empreendedoras. Então eu aprendi... Dá a vara, assim, né? Exato, daí investe, porque o Bill Gates vai lá e investe. Então eu fiz um projeto, por exemplo, Sacolona, que era da Rodonorte, que lembra? Lembro. Você pegava as lonas, né? Isso, eu comecei o Sacolona como associação para a produção de sacolas retornáveis, a Prosar. Era um projeto, um negócio inclusive que depois a Rodonorte encampou. E assumiu. E transformou num negócio mesmo. Então eram mulheres aí, chefes de família, que começaram a viver disso. E eu fui, na época eu tinha um amigo lá na colônia Wittmarsum, um alemão, Erwin Thyssen, e ele tinha um projeto lá de bola, produção de bola, onde tem essas confusões, sim, graças a Deus me chamam para ajudar. Fala, a gente produz a bola aqui, o pessoal das comunidades pobres, a gente paga R$10, mas a gente não tem para onde vender essas bolas. A gente recebe da Alemanha uma ajuda, mas a gente precisa fazer ele girar sozinho. E eu tinha um amigo na Caminhos do Paraná, que era de pedágio, né? Liguei para ele e falei, tem um projeto aqui do pessoal de Wittmarsum, passa a rodovia de vocês aqui, tem uma praça aqui perto. Aí fomos lá, apresentamos a bola e fechou. Eu sugeri que fizesse um campeonato, que a Caminhos do Paraná fizesse campeonatos, assim, né? De futebol com as crianças onde passava a rodovia e comprassem aquelas bolas. Aí, putz, foi muito legal, deu tudo certo. E daí o Erwin falou, tem um projeto lá em Palmeira que eu queria te mostrar. Daí me mostrou uma casa fantástica, a casa. Estava um calor de uns 35 graus, eu entrei na casa fresquinha, procurando ar-condicionado, não tinha. Daí ele me ensinou a produzir o solo cimento, fiz um muro com solo cimento, lá aprendi a construção, o processo construtivo todo. E fiquei uns 2 anos, eu fazia palestras sobre projetos assim. Né? Você aprofundou no tema, então. Não, fiquei 2 anos com tijolo no porta-mala. Eu ia assim, tem que construir casa assim, porque é mais barato. Pô, é muito barato lá o processo de construção limpa, não perde 1 centímetro de ferro. E aí um dia, um cara lá em Florianópolis escutou um amigo meu que já morreu, o seu Ângelo, falou, tem o prefeito de Tibagi, ele vai te escutar. Aí eu levei lá em Tibagi, Simval. Cara, casou assim, daí montamos uma associação, pegamos só mulher quase, da base da pirâmide, gente que estava passando fome, morando em buraco. Daí a prefeitura contratou a associação para construir as casas e vendia as casas. Então foi esse o fluxo, foi feito um núcleo habitacional lá. Eu fiz a primeira, depois o povo aprendeu, mas quando foi fazer o primeiro tijolo, porque... Uma prensa? Prensa manual lá, solo cimento, pegamos terra, estavam fazendo um viaduto lá na rodovia do Café, fomos buscar terra lá porque era mais adequado. Cara, foi muito legal, foi um aprendizado, mas o dia que nós fizemos o primeiro tijolo, porque eu fiquei 90 dias só trabalhando a mente das pessoas, porque a gente assim, marido preso, passando fome. Esse pessoal que compôs a Habitat Tibagi, que era o nome da associação. A hora que foi fazer o primeiro tijolo, eu pensava, tem que dar certo. Porque era 2 anos, desmontar, né? 2 anos e meio depois, né? Foi fazer o primeiro tijolo e saiu a casa. Viu, pessoal? Vê se acha aí as fotos aí da... Mas põe aqui só pra gente ver. Daí foi feita a série, depois foi feita umas 40 casas lá em Tibagi. Aí o seu Osmar me chamou, conversamos, fizemos uma unidade. Entusiasta, né? Ele é. Olha o tamanho do barracão que o prefeito colocou lá. Isso aqui é... E sabe que o Brasil tem indústrias
com tecnologia de ponta para produzir. Sim. Que daí não é longe de ser manual, Essa né? Samara aí é uma empresa, uma indústria que produz máquinas para a produção de tijolo, solo e cimento. É Samara? A fornecedora que fez, Saara. que a gente escolheu para fazer o protótipo era de São Paulo e já era assim, uma indústria grande, Ó, com prensas Casa de bem... 36 metros quadrados por R$9.000, era o que a gente entregava na época. Muito bacana. E daí, como o Simval falava, né? Daí o dinheiro dá duas voltas na cidade. Ao invés de ir para a construtora, né, ficava na cidade lá, porque o associado gastava na cidade. Né? Então era muito legal o projeto. Só que daí trocou o governo, trocou de linha e pararam. Como infelizmente no país acontece. Né? E aí eu conheci o seu Osmar Rickler assim, daí fui visitar ali ele tinha uma termoelétrica, né? Aham. Você visitou a termoelétrica dele, cara? Na época que eu conheci, já estava desativando. E eu pensei assim, cara, tem um maluco aqui que tem uma termoelétrica, né? Isso era o quê? 2005? É, por aí, uma termoelétrica. E aí ele foi o tua faísca. É. Ele que estimulou muito ali o começo, né? E no Tá fim bom, das contas, pessoal. a gente não continuou com isso, porque É difícil. é uma questão muito de burocracia. Aí vem o país, né? O que é Financiamento. empreender no Brasil. Esse é o terrível. ponto. O que aconteceu? A gente fez essas duas casas e a Caixa Econômica, que era a quem Não financiava o Minha financia. Casa Minha Vida na época, falou, não, é uma tecnologia não reconhecida pelos nossos padrões de financiamento. Não Então, o que eu tive que convencional. fazer? Não convencional. Não convencional. Eu Eu tive que escutei isso da rebocar Caixa a Econômica casa, também. pintar. Ela ficou até feia, porque o bonito dela era o tijolo natural. aparente, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, eu tô com tanta vontade de empreender, cara, que eu vou abandonar um pouco meu ideal e vou pegar a casa do jeito mais tradicional que ela pode ser, mas eu vou ter o meu Nós tempero, escutamos né? essa mesma frase da Caixa Econômica. É uma construção não convencional. Não convencional. Aí, Então, e aí foram as primeiras experiências do que é empreender, né? mas você conseguiu vender essas que você Vendi, fez? daí depois foi uma novela, porque o que poderia ter sido em 6 meses durou 18. Nossa Senhora. Porque foi mais tempo lidando com o que fazer para a Caixa financiar Sim. do que fazer a compra do terreno, construir. Nossa. A que ponto chega a burocracia, né? Aham. E é isso que a gente tinha que, de alguma forma, desamarrar os empreendedores, né? Agora está saindo bastante... a Câmara, né, tá aprovando bastante leis nesse sentido, né? Facilitem, Medidas provisórias aí, né, Nossa, com relação que à é uma digitalização loucura. dos cartórios, o marco das startups é um também. sim. Você tem várias medidas Várias que estão medidas sendo que tomadas estão para modernizando, né? desburocratizar, né? Não dá nem para dizer modernizar, porque é só para tirar o excesso de burocracia por enquanto, né? Exato. A modernização é uma palavra mais séria, né? Você Mas fala- é um processo de você modernização, pensa, ó, não uma deixa de ser. construção que você fez que é ecológica, sustentável, né, considerando os 3 princípios, né, da sustentabilidade. Chega num banco e diz que é não convencional. Falar em meio ambiente é não convencional. Né? Como é que pode um negócio desse? É. Cara, então o seu Osmar, ele participou da tua história, que legal. Muito Grande legal. seu Osmar, eu adorava ele e ele sempre foi muito bacana, muito receptivo. Eu me sentia assim um empreendedor de mão cheia, porque o prefeito de Carambeí era prefeito. me recebia e eu ia lá, né, na mesa dele, Aham. tomava um chimarrão com ele lá. Era grande. Poxa, para mim, eu Lógico. lembro assim com muito apreço assim essa abertura dele, né, humildade Aham. mesmo, porque Sim, ele é uma quem pessoa era o Breno fantástica. com 26 anos de idade, com a Prestes Consultora, que tinha 1 ano de história? Nenhum. Tinha meses. Aham. Então, você veja como o seu Osmar, né, Sim. é um empreendedor, confiou ali, que ali tinha coisa para sair, viu né? que ele SPI não é só... E tanto que ele confiou tanto em mim, que das 2 casas que eu fiz, eu nem tinha vendido, tinha explicado, nossa, Osmar, tá complicado aqui para tu pagar o terreno, porque eu não vendi, expliquei. Ele, não, tudo bem, mas pegue outro aqui, já vamos fazendo então, Breno. Ele já me deu 2 terrenos Você tá brincando. para eu pagar só depois, com 64 unidades. 32 mais 32. Que era dele, e pagando fiado, assim, ó. Então eu pago quando eu vender, seu Osmar. Tudo bom? Tá, Breno, pode... Meta ficha. Meta a ficha aí que nós vamos... Vai Que dar certo. legal. Me estimulando a empreender. Então, sabe, aí que vem a questão do que o céu é limite, né? Sim. Eu não tinha recurso, o pouco recurso que eu tinha, eu pus nessas 2 casinhas, mas eu não parei.
não fiquei frustrado, chorando assim, lá, olha como o Brasil é ruim. Você não esperou a condição ideal para fazer. Eu tentei, não deu, aí, ó, que merda. Eu tinha todos os motivos do mundo para desistir. E além de não desistir, eu entrei numa empreitada ainda maior, porque eu aprendi a fazer, vi que tinha demanda, só não tinha dinheiro. É a única coisa, né? Mas eu tinha todo o resto, né? E aí fui. Financiei, permutei o terreno, a loja de material de construção foi um grande parceiro meu lá, o Juliano lá o Fabiano lá de Carambeí também. Então tem alguns parceiros que você vai formando, né? Sim, gente que acredita, e né? vai Que dando vê um jeito, né? Então, e assim, tem também o teu perfil, né? Você chega lá, você cria uma relação de confiança. Sim. E aí você consegue mobilizar recursos numa relação de confiança. Com certeza. Agora, se você cria uma relação onde não existe confiança, você pode ser o melhor do mundo, que você não vai conseguir fazer. Cara, que legal, que bacana ver assim, que você tem um pezinho lá na moradia, solo cimento. Eu aprendi a fazer isso, eu acho isso fantástico. Tem um engenheiro aqui em Ponta Grossa, que ele é filho de um amigo meu, inclusive. Eu não conheço, não me lembro o nome dele, porque... Sabe a Casa Bom Sucesso? De venda de roupa. Sim, é de um amigo meu. É? Um amigão meu que eu conheci no Cefet, o Carlos Paulucci. Então, o Antoninho, você conhece o Antoninho? O Toninho, pai dele, Eu digo, é dele, mas é do pai, do seu Toninho. O filho do Antoninho é engenheiro, não é? Paulucci, ele se formou no Cefet. Trabalha fez 2 anos comigo no Cefet. Ele fez vários sobrados com solo cimento. Não, então não é o mesmo. Não, o Carlos Eduardo não... não. Eu não sei o nome do... Sei que o Antoninho... Não é a filha do Toninho, que é a Lilian, que casou com um engenheiro. E fez as casas de solo cimento. E foi daí também que eu tive essa inspiração, porque eu fui sócio dele quando ele fez as primeiras casas de solo cimento. E ele fez muitos sobrados, assim, tinha um sobrado perto da cadeia. No Parque dos Franceses ele fez. Vários sobrados ali são de solo cimento. E tem um sobrado lindo lá perto do Idebrando, lá na Santa Maria, da cadeia lá, que é solo cimento, é um espetáculo sobrado. Porque é uma construção muito legal, ela tem as muito bacana. Suas limitações, né? Mas é não convencional. Então, obviamente, você não vai ter o mesmo tratamento. Muito legal, e eu vejo assim, é pouco explorado, você não usa madeira, muito legal. Breno, que bacana. E daí, o que é o teu projeto de vida, assim? Porque você é jovem, né? Você não chegou nos 40 ainda. O que você pensa? Tá branqueando aqui. Tá branqueando, olha aqui, a Prestes é uma diversão à parte, viu? Só que ela tem os seus lados, lógico, de muita responsabilidade, né? Que causa esses cabelos brancos aí. E o que é o projeto, assim? O que se enxerga então, no futuro? Eu enxergo que a Prestes é um projeto enorme. É uma empresa que só isso já me limita a pensar em outras coisas, porque o projeto é tão nobre e tão audacioso as tuas obras são muito lindas, foco, assim, né? sabe? Então, eu vejo assim, teus empreendimentos são muito bonitos, assim, são vistosos, sabe? Eles têm um diferencial, uma cara própria, Sim, né? sim, É uma das não características que a gente... são sempre mostrando ele, assim, né? Sim. Você vê vários empreendimentos, assim, que se fala de uma moradia popular, né, vamos dizer assim, uma econômica, né? Econômica, que escondem, né? Então lá atrás. Exatamente. A gente se posicionou diferente, né? Então o projeto, ele tem uma causa extraordinária, assim, a nossa missão é muito fantástica, né? A nossa missão é gerar prosperidade para as pessoas e construir histórias felizes. Ou seja, aonde que eu falei em entregar imóvel? Mas eu tô tocando na vida do meu cliente com essa missão, porque quando eu estou entregando o imóvel do jeito que a gente se propõe a entregar, é mais do que um imóvel. A gente sabe que o cara está tendo o primeiro imóvel, então a gente é um gerador de prosperidade em essência, porque quem está mudando de casa está prosperando, certo? Está prosperando e está realizando o sonho. E o que eu quero é construir histórias felizes com essas pessoas. Mas quando eu penso nessa missão, muito me vem na cabeça o meu time. Né? A Prestes ela conseguiu ter esse crescimento pujante. Né? A gente já passou por crise, Canabarro. Lá em 2014 foi uma crise tremenda, mas acabou o dinheiro no caixa, demitimos 70% da empresa e o ativo que a gente tinha eram as pessoas. E muito por a gente acreditar nessa filosofia, no propósito,
a turma confia nessa filosofia. Então a gente passou, esse crescimento ele veio muito dessa energia, dessa crença, desse ânimo das pessoas de trabalhar numa companhia que tem propósito. E trabalhar E com amor, foi com amor e tal. Isso tudo é muito fantástico. Quando você sabe trabalhar bem isso, quando você é justo, você é honesto com todos que estão ali, né? Então a gente teve muito crescimento e hoje estamos passando assim uma crise existencial eu julgo que é muito pela pandemia, porque o que era o principal ativo da Prestes, que é isso, é o principal ainda. Você pensa em 2 anos onde o barato da Prestes era lá a turma toda se unir para entregar um empreendimento, a gente fazia os eventos de lançamento, todo mundo fazia fila para ir no lançamento sem pagar nada por isso. Então realmente muito presencial, muito físico, né? Você não é uma empresa de tecnologia que é atrás do computador. Então, 2 anos que você não faz isso e esse é o principal ativo, as coisas se perdem. Sim, muitas pessoas entraram ao longo desses 2 anos e não conheciam essa cultura e não conheceram, porque a gente não entregou obra presencialmente, os meetings eram digitais, os lançamentos eram tudo diferente. Então a gente foi enfraquecendo um pouco isso, mas agora que abriu, o ano de 22 a gente já está recuperando, voltando a ter esse contato e resgatando a cultura, sabe? Então, isso é o que me move hoje, assim, é ver que eu tenho que ter um cuidado muito grande com todos que trabalham ali, estabilizar essa operação, né? Eu estou muito focado em a gente chegar nesse plano 5.000, isso está previsto só para 2026. Eu sei que não vai ser antes, não vai ser na louca, com muito planejamento. A gente já tem o nosso guidance de lançamento que a gente fala, a gente já planejou ele para 2025. Eu já sei que eu vou lançar em outubro de 2025. Olha só. Já está com o terreno fechado dentro de casa, já estamos cuidando dos projetos, então, para preparar para esse plano 5.000, né? Perfeito. Então, nesse médio prazo, que eu digo 5 anos é um médio prazo. Crescimento planejado. Eu estou com um grande foco nisso, né? A gente tentou, eu tenho sempre empreendedor, então a gente abriu algumas outras frentes de outros negócios que a gente está até dando um passo atrás para poder ter mais foco ainda nesse negócio core, né? E o que era para ter o negócio, para amparar, porque todo negócio que veio anexo a Prestes, ele veio com o propósito de melhorar a experiência do nosso cliente. Sim. Né? Então tem uma empresa lá de energia solar para baratear o custo de energia com placas solares dentro do condomínio, mas é uma empresa. Só que a gente desenvolveu ela com a intenção de baratear o custo do meu cliente. Olha o propósito que nobre, né? Então a gente foi lá para... Existe essa empresa, existe uma outra empresa chamada Personalize Prestes, que é o cliente compra o apartamento, entra uma pessoa, liga e fala, o que o senhor quer? Quer que eu tire a parede, ponha piso, coloque o box, resolva, eu faço a tua cozinha, pra você não se incomodar. Você vai lá, paga 10 vezes sem juro aqui, e no dia de morar tá tudo pronto para o senhor. Pô, então é uma comodidade, porque é uma dor de cabeça, cara, o cara ir lá quebrar a parede, putz, ele vai pegar fornecedor de beira da esquina ali que vai cobrar o dobro do preço. Vai comprometer a qualidade da tua obra. Então aquela experiência de vir para o imóvel, que é única, a gente quer deixar ela mais feliz, tá entendendo? Por isso que a gente funda uma empresa do morador para ser um diferencial da Prestes. E aí tem os strip malls que a gente quer prestar serviços, né, básicos para quem mora num Prestes também. Então tem todos os serviços, padaria, farmácia, lavanderia, etc. Perfeito. Todos os serviços básicos para incluir dentro, anexo aos condomínios. Só que a gente percebeu que não necessariamente eu preciso empreender e ser sócio, dono dessas empresas. Eu posso conseguir parceiros que vão fazer melhor até do que eu. Tem uma empresa que não existe no Brasil, que é o negócio deles. Que é esse do Personalize. Isso não existe no Brasil que faz esse serviço, então a gente vai fazer. Mas do restante tem gente que faz a melhor. panificadora tem o cara que é o ninja disso. Então a gente vai fazer o quê? Criar mais ou menos como essa lógica de startups, né? Uma inovação aberta. Você pluga essas empresas com a Prestes e elas vão fornecendo... a gente vai fazer um ecossistema para que isso funcione, para que a gente não deixe também, não abra mão do propósito. Sim. Mas a ideia é que nos próximos anos a gente foque muito nesse plano. Então eu não me vejo fazendo absolutamente mais nada a não ser estar muito concentrado em fazer da Prestes a melhor empresa, né? Ela hoje, eu creio que ela no segmento econômico tem um destaque gigantesco. Acredito a Prestes a ser uma das melhores hoje do sul do país, né? Top of mind você já é. A gente... Porque a gente fala em construtora
de modo geral, é Prestes que vem à mente. Aqui em Ponta Grossa, sim. A gente gostaria muito de que isso consolidar fosse... isso no Paraná inteiro. Essa é a nossa ambição. Mas nem tão muito... A gente era mais antes, né? Mas isso tem um pouco de vaidade, né? Então, o que a gente até mudou a nossa missão, porque hoje a gente quer ser uma empresa com a maior eficiência possível e com a maior excelência e maior eficiência. É isso que a gente está muito buscando, né? Que é o novo drive. Agora a gente tem que ser com essa questão da pandemia, e aí os custos estourados, então a gente tem que ser muito mais racional. E a tua visão passa a ser algo focado no teu negócio, porque essa história de ser referência, o que você está pensando lá fora. Exatamente. E de repente lembram de você, mas teu negócio está lascado. Aí você está olhando direto para ele, e aí além de ser mais fácil de alcançar, sim, você vai conquistar top of mind, essas coisas todas em função consequentemente, disso. né? Exatamente. Em função disso, exato. Mas não como objetivo. Não como objetivo. Então é bem isso que a gente está focado. É efeito colateral. Breno, a gente tem que encerrar o programa, você não percebeu, mas foi 1h10 de conversa. Pois é, a gente estava falando que estava boa. É. E dizer assim, cara, história fantástica. E ver assim, primeiro, né? Muito legal ver que você começou com a moradia ecológica, você conhece o conceito, sabe que é legal. Que o seu Osmar, que também tive um bom relacionamento com ele, assim, muito bacana. E vamos encaminhar a entrevista para ele, homenageando ele. Principalmente por causa... Cara, quando eu vi lá uma termoelétrica, eu andei com ele na termoelétrica, estava desativada já. E eu pensava, como que esse cidadão aqui em Carambeí teve essa ideia de construir uma termoelétrica? Exato, não no sentido assim, que louco, não, o cara é fora do tempo dele. Né, e agora está rodando lá, né? A termoelétrica está rodando, não sei se com ele, né? Faz tempo que eu não converso com o seu Osmar. Cara, vamos conversar com ele e trazer ele aqui para contar essa... então. Da onde que sai esse as negócio. Ideias. E para você que assistiu aqui o programa, né? Fica a dica aí, né? Olha, ouça o grito que vem de dentro de você. O que o Breno contou aqui, que desde pequeno ele escutava alguém ou algo, uma voz falando, né, dentro dele, eu quero ter o meu próprio negócio. Tentou com muamba paraguaia, na churrasqueira da casa da mãe, vendia para os amigos, foi para a universidade, enfrentou dificuldade, enfrentou incerteza de carreira, de querer mudar de ramo, mas sempre ouvindo lá dentro aquela questão de que eu quero ser empreendedor. Estava sendo promovido, tinha uma projeção de 8 anos de segurança profissional na empresa que ele estava e abriu mão disso tudo para escutar esse grito, e eu tenho certeza que hoje, apesar dos cabelos brancos aqui na lateral da cabeça, ele não está arrependido, está construindo uma caminhada fantástica, trazendo pessoas, valorizando as pessoas, realizando sonhos, porque a hora que você entra na tua casa, que você compra a tua casa, que você diz, puxa, aqui é um lugar para chamar de meu, esse é um dos maiores sonhos do Brasil, do brasileiro, ter a sua casa própria. Então está fazendo algo muito bom para a humanidade. E eu tenho certeza que essa história vai te inspirar, e você que está pensando o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer da minha profissão, mantenha a mente aberta, mantenha os olhos abertos e principalmente tenha coragem de mudar a tua própria realidade. Ok? Então é isso, essa é a mensagem da semana. Breno, obrigado por contar aqui para nós, né, essa caminhada tua aí. E fiquem com Deus. Agradeço. É isso. Que bom. Fico feliz. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. Foi um prazer. Que bom. E ver, né, que eu passei também, né, pelo CEPAM, pelo Cefet, né, então é muito legal ver assim, essa pegada das pessoas na nossa vida mesmo. Com certeza. Daí outros que estão passando por esses mesmos lugares podem, né, daqui a um tempo ter um empreendimento como o teu, né, em qualquer ramo. O mundo não tem limite. O que tem limite é a nossa cabeça. Fiquem com Deus e até a próxima semana.